Boa tarde, pessoal. A gente está aqui na redação da revista Saúde. Eu sou a jornalista Thaís Manarini. Estamos começando mais uma entrevista ao vivo. É a primeira do ano, então eu já aproveito para desejar um feliz 2018 para todos os nossos seguidores, né? E o tema é um tema importante o ano todo, mas eu acho que agora, né, no verão, ele fica aí mais em alta, proteção solar. E para falar sobre esse tema, eu tô aqui com a doutora Tatiana Gabi. Ela é dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, e é uma super especialista no assunto, então aproveitem, mandem as suas perguntas. Eu tô aqui com o meu celular, se eu estiver olhando para ele é porque eu tô acompanhando aí o que vocês estão comentando e tudo mais. Tirem suas dúvidas e eu repasso aqui para a doutora Tatiana. Então, boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar ao vivo aqui com vocês, né, com o pessoal que curte a página, e estou à disposição. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema importante. Legal, então vamos começar. Primeiro, acho que, assim, vamos começar com uma perguntinha básica, né, se protetor a gente tem que usar todo dia mesmo, mesmo quando a gente está na cidade, né, não necessariamente na praia, na piscina, é preciso usar? Então, depende muito do objetivo, né, nós temos algumas doenças que pioram com a exposição ao sol. Por exemplo, lúpus, por exemplo, pessoas que têm manchas na pele, pessoas que já tiveram câncer de pele ou que têm risco maior para esse câncer de pele. Essas pessoas precisam sim usar o filtro solar todos os dias. Agora, se a pessoa não tem nenhum desses problemas e não se expõe ao sol, de repente não precisa usar todo dia. Mas se quiser prevenir contra o envelhecimento que o sol causa, é importante porque esse efeito é cumulativo, né? Então, pessoas que têm a pele muito clarinha e têm o risco para desenvolver o câncer de pele, ou que tem alguma doença pior, assim, que se piora com a exposição, a gente recomenda realmente que use todos os dias, e a gente tem filtros solares mais leves que podem ser utilizados diariamente. Perfeito. Envelhecimento da pele é uma coisa que todo mundo quer prevenir, né? Todo mundo quer. Então, aí o protetor é um bom aliado, né, do dia a dia. Na verdade, é uma das únicas coisas que a gente realmente consegue fazer para modificar essa alteração, né, que vai acontecer inexoravelmente. O fotoenvelhecimento vai acontecer para todo mundo, mas se você quiser retardar um pouco isso, o filtro solar é um grande aliado. Perfeito. Aí já pensando na praia, na piscina, né, época de férias, calor, de final de semana muita gente aproveita para dar um mergulho e tudo mais. Só o ficar ali embaixo do guarda-sol já resolve? Eu já estou protegido? Na verdade não. A gente chama todas as atitudes que temos em relação ao sol de fotoproteção. Então, atitude fotoprotetora. Ela inclui a exposição ao sol, que a gente considera o sol menos nocivo, que é evitar a exposição entre as 10 e as 16 horas. Tá. Uso de guarda-sóis, uso de viseiras, chapéus, bonés, principalmente para as pessoas que têm cabelos muito claros ou que têm falta de cabelos, porque essa região do couro cabeludo é uma região que pode ter o desenvolvimento do câncer de pele. Uso de óculos de sol, filtro solar, roupas de proteção ao sol, né? E também os guarda-sóis e as sombras. Então, assim, só usar o guarda-sol e ficar com o corpo todo exposto sem o uso do filtro solar, muitas vezes pode acabar levando a uma queimadura solar, a um risco aumentado do câncer de pele. Perfeito. A Mara Vilar e a Rosângela Lopes estão lembrando aqui de manchas, manchinhas de idade no rosto. A Rosângela fala de manchas escuras nas costas. Exposição solar prejudica quem tem manchinha ou pode fazer a mancha aparecer? Sim, a exposição solar é um dos fatores de risco para o fotoenvelhecimento, né? E o fotoenvelhecimento, ele surge com essas manchas. Então, não são todas as manchas que a gente tem que são causadas pelo sol. Muitas delas, elas têm uma origem genética, são as pintas, elas não vão piorar por conta disso. Mas a gente tem as melanoses solares, as sardas, que são totalmente causadas pela exposição sem a proteção. Então, pessoas que têm esse risco devem usar uma fotoproteção diária, não somente nos momentos de maior exposição solar. Tá. A Rutiana Moura tinha perguntado aqui pra gente sobre os fatores de proteção mais elevados, né? 60, 70, se eles são recomendados para pessoas de peles mais claras. Sim. Então, na verdade, assim, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre o que é esse fator de proteção, para o pessoal ter uma noção do que é esse número, né? Então, ele indica quanto tempo a mais eu consigo ficar exposta ao sol sem me queimar, tá? Então, por exemplo, o fator 15 significa que eu vou conseguir ficar 15 vezes mais tempo
exposta ao sol sem me queimar do que se eu não estivesse usando o fator 15, né? Tá. Então, o que acontece? Quem tem a pele mais clarinha vai ficar mais rapidinho vermelho. Então, o fator 15 para essa pessoa pode durar muito menos do que um fator 15 numa pessoa que tem a pele mais escura. Tá. Então, é por isso que a gente acaba recomendando, sim, os fatores mais altos para as pessoas que têm a pele mais clara, para que elas não tenham que reaplicar tantas vezes o filtro solar. Perfeito. Fica mais tempo com a mesma proteção. O Leonardo Guarizo, ele tá fazendo uma pergunta aqui que a gente já tinha até separado, que uma leitora tinha perguntado, acho que por Instagram até, sobre proteção solar para bebês, né? Então, ele pergunta se o bebê pode usar, a partir de quantos meses o bebê pode usar o protetor solar? Então, o protetor solar, ele está recomendado para as crianças a partir dos 2 anos de idade. Vocês não vão encontrar nenhum protetor solar que autoriza o uso antes dessa idade. Isso por quê? Porque antes dessa idade, a pele da criança não está totalmente formada. Então, não é indicado que se use um filtro solar, porque tem produtos químicos, e isso pode ser absorvido, pode causar uma intoxicação, pode ser ruim para a criança. Então, a gente não recomenda. O que a gente recomenda nas crianças mais jovens, né, do que 2 anos de idade, que você não exponha diretamente a pele, porque elas correm um risco de insolação muito maior do que nos adultos e nas crianças maiores, que você use roupas, né, e que você deixe essas crianças principalmente na sombra completa, não é a sombra do guarda-sol não, porque muitas vezes na sombra do guarda-sol a gente tá vendo toda a areia ali refletindo o sol. Sim. E isso também queima a pele. Tá? Então, a gente orienta a sombra mesmo. Sombra que você sente que tá fresquinho. Tá. Para as crianças mais jovens. Perfeito. A Ana Cláudia Balder, ela pergunta se as roupas com filtro solar, elas são eficientes mesmo. Sim, são eficientes. Vale a pena investir nisso. Para criança é uma coisa ótima, porque muitas vezes a criança não deixa aplicar o filtro solar, né? Fica correndo para lá e para cá. E é um alívio para os pais, porque você também não precisa ficar reaplicando o tempo todo. É bem interessante. Sim. Eu gosto bastante dessa recomendação. Eu recomendo bastante. Perfeito. A Regina Queiroz, ela pergunta... A gente já estava até conversando antes da live começar, e a gente comentou que essa era uma pergunta realmente muito fundamental, né? Da quantidade correta de protetor solar. Isso. Que tem essa história de que o brasileiro passa menos do que deveria, né? E ela também pergunta da reaplicação, né? Quantas vezes a gente tem que reaplicar? Então, olha, uma regra simples, assim, para as pessoas não esquecerem, você precisa ficar com uma camada uniforme. Então, assim, para você sentir que a camada tá uniforme, é bastante filtro solar. Uma dica é ver que o filtro solar não tá durando tanto assim. Tá. Não dá para você levar um filtro solar para a família toda, 4 pessoas, entendeu? E voltar depois de 15 dias na praia com esse filtro. Tem alguma coisa muito errada aí, né? E a outra coisa, o que ela tinha perguntado? Da reaplicação. Isso, a reaplicação, assim, uma regra prática, a gente fala a cada 2 horas e toda vez que suar muito ou se molhar. Tá? Então, praticar esporte, suar ou realmente entrar na água. Tem filtros solares que são à prova d'água, mas a gente deve considerar a reaplicação mesmo para esses filtros. Perfeito. A Ana Lúcia, ela falou que tem um protetor fator 50 que está escrito corpo e rosto. Se ela pode usar no rosto mesmo, geralmente ela usa um outro pro rosto. Tinha aquela pergunta também da Letícia Timal, questionando se o rosto precisava de um protetor específico. Na verdade, assim, os filtros solares um pouco mais de fotoproteção um pouco mais alta, eles são um pouco mais oleosos, né? Então, para as pessoas que têm muita oleosidade, que têm problema com acne, às vezes a gente recomenda que se use um filtro solar menos oleoso na face. Tá. E esses filtros menos oleosos, eles não são tão indicados para o corpo, porque a gente fica, às vezes, com a pele ressecada. Tem algumas fórmulas de filtro solar para usar no rosto, que elas contêm substâncias que absorvem muito a gordura. Então, para uma pele do corpo, pode ser que fique muito ressecado. A pessoa já está se expondo ao sol, ao mar, sal. Então, assim, não é indicado. Agora, existem fórmulas que são indicadas tanto para o rosto quanto para o corpo. E se a pessoa tem uma pele normal, que ela não tem nenhum problema de saúde aí na pele do rosto, não tem acne, não tem oleosidade excessiva, ela pode utilizar sem nenhum problema.
Legal. O pessoal aqui ficou meio... acho que vale a gente retomar só essa questão da criança com menos de 2 anos. A Cristina está perguntando sobre isso, né? Se ela tem menos de 2 anos e faz natação, se ela vai para a piscina. Não é que não pode ir para a piscina e para o mar, mas sim, tem outras maneiras de proteger essa criança. Sim, então. A gente protege com as roupinhas, né, de filtro solar, e a gente evita que essas crianças se exponham ao sol naqueles horários que são considerados os piores, entre as 10 e as 16. O sol mais calmo, o sol da manhã ou do fim da tarde, não tem problema nenhum, tá? Pode ser exposta a criança nesses períodos. Legal. Eu já vou partir para uma que é mais polêmica, que a gente tinha comentado que ia conversar sobre ela, que ela apareceu, a gente falou que ia aparecer, apareceu. Raquel Moura é a grande responsável pela pergunta que a gente estava postando que ia aparecer, que é sobre vitamina D, né? Então ela falou que foi o endocrinologista e ele falou para ela pegar um pouquinho de sol aí, né? 20 minutinhos entre 10 e 16 horas sem protetor solar. Como que tá essa questão entre dermato e endócrino, vitamina D, como é que faz? Então, isso daí é uma briga mesmo, né? Um negócio bem polêmico, mas é o seguinte, a vitamina D ela é extremamente importante para uma série de funções do nosso organismo. A gente não pode deixar de considerar a produção de vitamina D. Eu quero só salientar duas coisas muito importantes. Tem pessoas que não podem tomar sol, tá? Então, pessoas que têm câncer de pele, que têm doenças genéticas, que não têm proteção solar natural. Essas pessoas, se elas tomarem sol, elas vão fazer câncer, tá? E outras doenças, como, por exemplo, o lúpus, o pênfigo, que são mais raras, mas que também elas pioram com a exposição solar. Então, essas pessoas, elas não devem se expor, e se elas tiverem déficit de vitamina D, é através da suplementação que elas vão corrigir esse déficit. Tá. Agora, as pessoas que são normais, que não têm esses riscos aumentados, o que a gente sugere, não é? A gente sugere justamente que no sol do Brasil, 10 a 15 minutos, até 20, entre 10 e 16 horas, que é quando o ultravioleta B tá mais forte, né? É ele que faz a vitamina D. Tá. É interessante. Mas aí você não precisa expor o corpo todo. Você pode só expor braços e pernas, não é? E por 20 minutos no máximo. Porque depois desse tempo, a pessoa começa a ficar vermelha. Entendi. E ficando vermelha, o que significa isso? Que o sol já tá causando um problema para a pele dessa pessoa. E uma das formas que a pele se protege do sol é com a própria vitamina D. Então, se a pessoa se queimar, ela vai acabar utilizando a própria vitamina D que ela acabou de produzir para corrigir esse problema que está acontecendo na pele. Então, não vai funcionar. Então, para ser eficaz, tem que ser mesmo 3 vezes por semana. Esses 20 minutinhos, que é para a pele do fototipo 3, que é a pele mais comum no nosso país, né? Tá. Para pessoas que são muito clarinhas, evitar ficar vermelho. Então, talvez uns 10 minutos já seja o suficiente. Mas, por outro lado, com 10 minutos ela já faz a vitamina D dela. A gente tem que entender que quanto mais clara a pele, mais facilidade de queimar, mas mais facilidade de fazer vitamina D. Entendi. E quanto mais escura também, mais dificuldade, mas também não vai queimar tão fácil. Então, a natureza é sábia, né? Tá. Se a pessoa tá indo pro trabalho, tá ali, ou tá indo almoçar, tá no carro, colocar o braço pra fora, assim, isso já conta como uma área exposta? Assim, no carro é mais complicado, né? Tá. Mas assim, se você puder, na hora do almoço, tirar o paletó, né? Ir de camiseta, de manga curta, almoçar, isso é bem interessante. E as mulheres têm a chance de usar os vestidos e tudo mais, e isso ajuda bastante, porque a insolação, o grau de UVB que a gente tem, a porcentagem de UVB que o nosso sol, por sermos um país tropical, tem, é bem alta. Então, a gente consegue produzir a vitamina D que a gente precisa nesses momentos. Bacana. O Felipe tinha comentado aqui que mandou alguma pergunta, mas, Felipe, ela não apareceu aqui. Se você puder retomar, manda de novo aqui. Tem uma questão aqui. A Francisca fala que tem uma mancha na testa, sempre usou protetor solar e não sai. Depois que essa mancha está formada, passar o protetor não vai fazer com que ela saia? Justamente. Provavelmente deve ser o melasma, né? Que é aquela mancha que aparece na gravidez ou em pessoas que usam anticoncepcionais orais. É uma mancha que se forma com a exposição ao sol, e uma vez que ela está formada, só usar o filtro solar não vai resolver o problema da mancha. É importante que ela procure um médico dermatologista para instituir um tratamento para clarear a mancha. Mas o que ela está fazendo é certo, porque se você não usar o filtro solar, nem adianta fazer outro tipo de tratamento. Um dos principais
alicerces aí do tratamento do melasma é a fotoproteção. Mas além disso, vai precisar usar um clareador também. Tá. Doutora, aqui ó, Tui Vilaça fez a pergunta de R$1 milhão aqui. Como pode se bronzear sem deixar de se proteger? Então, a gente estava até comentando isso antes da live começar. O sol, ele tem vários comprimentos de onda, né? Ultravioleta, ele tem várias nuances, né? O que bronzeia a gente é o ultravioleta A. Só que ele também é o que faz a gente ficar mais velho, é o que aumenta o risco pra gente envelhecer com a exposição ao sol. Então, assim, é inviável você se bronzear e se proteger. Não existe isso. Você consegue se bronzear e não se queimar, né? Você se protegendo contra o ultravioleta B e se expondo ao ultravioleta A, você se bronzeia sem se queimar. Mas, assim, você evitar os danos causados pelo sol e se bronzear é difícil, porque eles vêm meio que juntos, né? Perfeito. Dá pra minimizar. Dá pra minimizar evitando, por exemplo, a queimadura solar, que é uma coisa que aumenta o câncer, aumenta o risco de câncer de pele não melanoma, né? Tá. A gente também estava comentando aqui antes sobre essa questão dos dias nublados, como às vezes a gente se engana só porque não tá vendo o sol, mas a doutora Tatiana até comentou, né? Que o sol tá te vendo. Então, e tem que usar protetor mesmo assim, Com né? certeza. O maior índice de queimaduras que acontece, as queimaduras mais graves que a gente vê com o sol, são justamente decorrentes desses dias nublados. Porque a pessoa, ela pensa que não tá tendo nenhum tipo de problema, ela deixa de passar o filtro solar, ela fica mais tempo do que ela poderia ficar. E quando ela chega em casa, ela já... No banho, né? Aquela hora que aquela água quente já bate na pele, a pessoa já viu que aconteceu o dano. Então tem que usar filtro solar mesmo nessas situações, é muito importante. E essa história de não usar o filtro solar, né? A gente fala muito sobre usar. O principal motivo, a gente fala de envelhecimento, claro que isso preocupa todo mundo, mas o câncer de pele, né? Falar um pouquinho sobre ele. É o câncer mais incidente no Brasil, não sei se todo mundo sabe. É o mais incidente no mundo. É o câncer que mais surge aí no mundo todo. E preocupa bastante mesmo, né? Com certeza. Mas ele é totalmente prevenível, né? A gente consegue prevenir. Então, uma das formas de prevenir é justamente evitando a queimadura solar, evitando ficar vermelho no sol. Inclusive, a gente tem uma campanha, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia que começou em dezembro e está se estendendo por todo o verão, é o verão laranja, que é a cor do sol, né, pra gente poder lembrar que a gente deve se expor ao sol, sim, porque tem muito benefício, mas sem se queimar. Então, esse é o nosso slogan. Se exponha, mas não se queime. Tá. Então, lembrando disso, a gente já se previne bastante contra o risco de desenvolver um câncer de pele. E aí, sobre o câncer de pele, o que a gente pode citar aí como sintomas, né? Como que você desconfia ali que algo não tá muito legal na pele? Perfeito. A gente tem 2 tipos principais de câncer de pele, né? Dentre os muitos que tem, a gente consegue agrupar em 2 tipos, que é o câncer de pele melanoma, porque ele é mais grave, ele pode matar, inclusive, e o não melanoma, que é mais frequente, ainda bem, tá? Então, o melanoma, ele é uma pinta feia. Como que a gente consegue detectar que essa pinta tá feia? A gente tem uma regra muito simples, que é uma regra do ABCDE. Então, A é de assimetria. Então, uma pintinha normal, ela geralmente é bem redonda. E se você cortar ela em 2 eixos, né, no meio e de cima para baixo, ela é igualzinha em todos esses aspectos. Tá. Já o melanoma, ele é assimétrico, ou seja, ele é todo irregular, né? Inclusive, as bordas são irregulares, que seria a letra B. A cor dele é múltipla, sendo que uma pinta você vai ter no máximo uma cor, marrom claro. No melanoma você tem vermelho, rosa, branco, preto, né? Marrom claro, marrom escuro. Então, assim, se for uma pinta com essas características, a gente vai desconfiando. O diâmetro também do melanoma, que seria a letra D, é maior do que aquela borrachinha que fica atrás do lápis, tá? Aquilo é 0,6 centímetros. E o E é evolução. É aquela pinta que alguém da família já vem no dermatologista e fala, doutora, tem essa pinta aqui nele também. Geralmente a mulher detecta no marido, a mãe no filho, o filho na mãe. Geralmente alguém do seu convívio familiar ou você mesmo que olha para aquela lesão e fala, isso não estava aqui, isso não era assim. Então a gente leva também isso muito em consideração. Isso para o melanoma. O não melanoma é uma lesão que é
aparece nova na sua pele, você não tinha aquilo lá, e geralmente ela é meio casquentinha, assim, e ela começa a crescer, e principalmente ela sangra com facilidade. Então são feridas que não cicatrizam normalmente. Se você se machucar, você vai cicatrizar aquilo em mais ou menos uma semana, 10 dias. Se você tem uma lesãozinha que não está cicatrizando depois de 1, 2 meses, isso é mais característico de algo que deve levantar a sua suspeita e deve ser procurado o dermatologista para ver essa lesão, porque pode ser um câncer de pele. E geralmente os pacientes sabem, eles chegam numa consulta e falam, doutora, e tem isso aqui que está me incomodando. Você olha lá, em grande parte das vezes, tá lá o câncer de pele. Então os pacientes já sabem o que é, né? Então ficar atento a lesões novas, né? Lesões novas, diferentes, que sangrem com facilidade, que não estavam ali, né? Que não estejam cicatrizando. E para quem faz essa consulta com um dermatologista de forma recorrente, é legal também sempre pedir para dar uma analisada, né? Sim, é assim, é importante uma vez por ano que a gente cheque a pele como um todo, para ver se tem alguma coisa diferente. É suficiente uma vez por ano para quem não tem problema de câncer de pele. Quem tem, o médico dermatologista vai mostrar, vai falar qual é a periodicidade para aquela pessoa. Mas, em geral, para quem não tem, uma vez por ano é ideal. Tá. Eu vou emendar 2 perguntas. A Ana Terra tinha falado sobre rosácea, né? Como se cuidar no verão. E a Roseli, ela tá perguntando aqui sobre vitiligo, que ela já ouviu falar que o sol é ótimo, mas, né? Como que tem que ser a proteção? Então, é polêmico do Na verdade, não. Assim, o sol no vitiligo, ele não tá indicado porque como a pele não tem a pigmentação própria, você não tem a proteção adequada. Então, todo o sol que vai ser tomado por aquela pele que tá mais clarinha, ele já vai direto fazer a lesão da célula da pele, pondo a pessoa em risco para o desenvolvimento do câncer de pele do tipo não melanoma. Então, assim, o que eu acho que ela deve ter confundido é que um dos tratamentos para vitiligo é a câmara de ultravioleta. Mas aí é ultravioleta B narrowband, que a gente chama, ou ultravioleta A mais o psoraleno. Então é um tratamento que é feito no consultório médico ou em uma clínica dermatológica, em que você calcula exatamente qual é a dose que você vai dar na exposição. Existem tratamentos que a gente faz para lesões menores, que alguns dermatologistas recomendam utilizar um produto e ir para o sol. Mas o risco de queimadura é muito grande. Então não é indicado para todo mundo, isso só com instrução expressa do dermatologista, tá? Com acompanhamento médico mesmo. E a câmara de ultravioleta também não preciso nem falar, que é um tratamento prescrito pelo médico e também precisa de acompanhamento, porque apesar de ser um tratamento que a gente usa com bastante frequência, ele também pode ter riscos, né? Então ele deve ser feito sempre com acompanhamento médico. E tinha uma outra pergunta? Da rosácea. Ah, tá. Então, a rosácea é uma doença inflamatória, parente da acne, né? Mas que também tem uma associação aí com um distúrbio vasomotor. O que significa isso? São aquelas pessoas muito clarinhas que quando elas entram no ambiente está mais quente ou mais frio do que o prévio, ou quando falam um nome na sala de aula, fulana, fica vermelhinho, tá? Então, é uma doença autoinflamatória que a gente chama. É um distúrbio da inflamação da pele, né? No verão, a recomendação que a gente faz para rosácea é bem semelhante à no inverno. A gente recomenda exposição solar sempre com uso de filtro, né? Porque é uma das coisas que pode piorar, inclusive pode manchar essa pele. E a gente tem algumas medicações próprias que pode ser utilizada, principalmente quando está na fase que a gente chama de pustulosa, que parece uma acne. Aí a gente usa medicações orais. E quando não está nessa fase, a gente pode usar o laser para queimar os vasinhos que ficam mais exuberantes. E a gente pode usar também hidratantes para diminuir a sensibilidade dessa pele. Uma pele muito sensível, né? Então, normalmente os filtros solares que a gente indica são filtros solares que são mais físicos, que não tem tanta química. São filtros coloridos. Perfeito. A Roseli... Não, desculpa, Roseli não. Roseli já fiz a pergunta dela. A Alice, ela pergunta sobre creme para queimadura, se ela deve usar ou só protetor mesmo. Como assim? Ela se queimou e ela quer saber... Eu acho que ela quer usar de forma preventiva, talvez.
De forma preventiva a gente não indica, né? Tá. A queimadura, quando ela acontece, a gente vai avaliar qual foi o grau daquela queimadura. E aí entrar com o tratamento adequado. Uhum. Uma coisa que todo mundo pode fazer se queimar ao sol é sair do sol. não tomar sol de novo no dia seguinte, tá? Isso daí é a recomendação número 0. E a segunda é evitar calor no local, porque a pessoa vai e toma aquele banho quente, você pode ver que pode reparar que piora. Uhum. Tá? Porque você continua queimando aquela pele que já está sensibilizada. Exato. Uhum. Então, a gente recomenda isso. Compressa de água fria, né? Nunca colocar gelo direto na pele. Eu já vi gente se queimar, que não tinha queimado com o sol. Pôs um gelão ali em cima da pele que já estava sensibilizada e queimou. Fez bolha. Então, a gente sempre recomenda compressa de água gelada. Jamais direto um gelo na pele. E também evitar fontes de calor. Então, evitar um banho quente e evitar uma nova exposição. Uhum. E aí, tudo que sair disso, é interessante procurar o médico para que ele avalie e recomende o tratamento adequado para aquele paciente. Tu e Vilácia vem com outra questão aqui super bacana, sobre protetor solar em comprimido. Uhum. Se funciona, quando eu uso esse comprimido, já não preciso mais passar o protetor, né? O creme, como que é? Não, a gente tem alguns produtos que são nutracêuticos, né? São derivados da nossa alimentação, são nutrientes que têm a propriedade de fazer com que a gente fique menos sensível ao sol. Principalmente o beta-caroteno, né? Por isso que o pessoal come cenoura antes de se expor ao sol. Realmente funciona, tem outros elementos, inclusive, associados. Só que não é uma coisa para você fazer além. Não é algo que substitua o uso do filtro solar de forma alguma. Não existe, assim, um comprimido que você tome e você não precise aplicar o filtro solar. Tá. Não é isso. E se a gente reparar que o paciente está com essa ideia, a gente nem prescreve, que é para utilizar só o filtro solar tópico mesmo, tá? Entendi. Isso é uma coisa a mais para quem tem, por exemplo, algumas doenças. Existem muitas doenças dermatológicas que às vezes a gente nem fica sabendo que existe. Só quando você é dermatologista você conhece. Mas tem algumas alergias ao sol. Por exemplo, a erupção polimorfa à luz. Que são pessoas que desenvolvem coceiras no corpo todo quando elas se expõem ao sol. Então, para essas pessoas, vamos supor que ela vá viajar para um local que tenha bastante sol. Além do filtro solar, a gente pode recomendar um produto desses. Para que ela evite esse tipo de doença. E a urticária solar também. Mas para paciente normal, assim, do dia a dia, a gente acaba não recomendando tanto, tá? E alguns pacientes de melasma têm benefício também quando a gente faz o tratamento clareador, a proteção solar, e existem algumas substâncias que a gente pode usar que evitam que o sol cause tanto aquela mancha, mas que não vai substituir de nenhuma maneira também o filtro solar. E aproveitando esse gancho, eu queria questionar sobre essas outras apresentações do protetor, que a gente sempre está acostumado a ver o creme, aí hoje já tem spray, tem gel, tem a espuma. Quais as vantagens, as desvantagens? Assim, a maior parte dessas apresentações diferenciadas é pro dia a dia, né? Então, peles oleosas, algumas são para peles muito pilosas, então aquele paciente tem muito pelo, de repente ele passar um creme, é uma meleca. Então, o gel é uma coisa interessante, o próprio spray. O spray, uma vantagem grande que eu vejo no spray é o fato de você poder levar esse produto pra praia. Porque uma coisa que pouca gente se questiona é como que o filtro solar funciona, mas ele funciona absorvendo energia solar, né? Então, se o filtro esquentar, ele está absorvendo energia térmica, ele pode parar de ter uma função tão eficiente. Você pode destruir o filtro solar. Então, se você leva um filtro solar em spray, que tem aquela embalagem de alumínio que está protegida, você não destrói o filtro solar. Você pode levar ele para a praia e você continua aplicando e ele continua ativo, né? Então, é interessante. Claro que você não vai deixar no sol para aquilo não explodir, você vai deixar na sombra. Mas ele vai esquentar bem menos do que, de repente, um filtro que está numa embalagem branca, coisas assim. Se esquentar o filtro solar, ele já não funciona tão bem. Então, a gente tem que evitar isso daí também. E, gente, a doutora Tatiana tinha comentado uma coisa muito legal que eu não sabia. Se você usar o spray, evitar espalhar com a mão, né? Na verdade, os fabricantes de spray, eles indicam que o uso seja feito como se você estivesse fazendo uma pichação na pessoa, né? Você evitar espalhar aquilo com a mão, porque a película que se forma na hora que você
direciona o spray para a pele é justamente o fator de proteção que está escrito na embalagem. Então, quando você espalha, você remove parcialmente aquilo e você diminui o fator de proteção. Aí vocês vão falar, mas vai durar muito menos. Mas é justamente o que a gente tinha explicado no começo da live, né? Que os filtros solares, para eles terem justamente a proteção solar que está escrita na embalagem, você precisa de quantidades maiores do que as pessoas normalmente usam, né? Tá. Então, tem que se besuntar mesmo. E fica um pouco incômodo mesmo, viu, pessoal? Eu ia perguntar, lembrei, sobre as áreas esquecidas, né? Sim. Quando a gente vai passar protetor, eu acho que todo mundo aí já teve algum episódio que, assim, foi traumático, esqueceu de passar em alguma área ali, depois ficou sofrendo. No consultório, o que você mais observa? É orelha e pé, sem nenhuma dúvida. E assim, o terceiro lugar fica pro couro cabeludo das pessoas que têm a pele muito clarinha. Couro cabeludo, ou cabelo muito claro, cabelo loiro, que não protege tanto, ou o cabelo mais ralo mesmo. Tá. Essas pessoas não vão passar filtro solar no couro cabeludo. Elas vão utilizar bonés, chapéus, né? Pra proteger essa região. E uma área que a gente acaba não falando tanto como médico dermatologista, mas é fundamental, são os olhos. Você não consegue passar filtro solar no seu olho, vai arder, vai ficar uma bagunça. Então a gente recomenda o uso de óculos de sol mesmo. Vai proteger toda a região da pálpebra, que são áreas de risco para câncer de pele, e de sobra vai proteger contra o risco da catarata, que é uma coisa que é prevenível, né, se você não se expuser ao sol. Legal. Theo, eu esqueci de apresentar, o Theo tá atrás das câmeras, gente, Theo, editor da revista Saúde aqui também. E ele também tá acompanhando aí as questões. Você tem alguma pergunta, Theo? Tem sim, eu acho que tem uma coisa interessante, achei interessante. O Wesley, ele perguntou se tem protetor para calor de cozinha, porque diz que a mulher dele é cozinheira, perguntou se tem alguma coisa nesse sentido. E ele ampliou e falou depois, o que ficar de olho num protetor solar comum? O que ele pode olhar para escolher o dele? Isso, ótima pergunta. Na verdade, sim, assim e não, né? Não tem nada que a gente possa usar para proteger contra o calor que não seja evitar esse calor. Então, pessoas que trabalham em áreas muito quentes, existe realmente o risco do envelhecimento térmico. E existem manchas que podem surgir com o excesso de exposição às fontes de calor, né? Por quê? Porque o infravermelho, que é a principal fonte de calor, ele causa, sim, danos na nossa pele. Então, é arejar o ambiente, é parar um pouco e tentar ir para uma área que está menos abafada, né? Não ficar direto com o rosto no forno, tudo isso ajuda. A gente não tem um termoprotetor ainda, né? A gente usa realmente fontes de ventilação para evitar esse acúmulo. E o que a gente tem que prestar atenção num filtro solar? A gente tem que prestar atenção no número que está lá, que é o FPS, que eu já expliquei no começo da live, depois se você não viu, vai estar lá no começo, que é em relação ao tempo de exposição ao sol. E tem também o PPD, que é o grau de proteção contra UVA, tá? Que às vezes ele vem em cruzes, então 3 cruzes é bem eficiente, ou vem alta proteção ou muito alta proteção contra o UVA. Isso é muito importante porque é o que previne a gente de manchar a pele e de envelhecer, do fotoenvelhecimento também. Perfeito. O Gil Souza, ele fez um comentário aqui muito bacana, acho que a gente vale comentar, que protetor solar é preventivo para doença, a gente está falando de câncer de pele aqui, né? Então ele quer saber por que é considerado cosmético, né? E aí teria um imposto maior e tudo mais, porque é um produto caro, né, doutora? Então, boa pergunta, né? Vamos perguntar para os nossos governantes aí, porque eu também não concordo com esse posicionamento. Eu acho que o filtro solar, ele é, no mínimo, um cosmecêutico, né? Que seria uma interface entre um produto cosmético e um medicamento. No mínimo, ele é um cosmecêutico. E para algumas pessoas, realmente, ele é um medicamento. Muito boa pergunta. Theo, você tem mais alguma coisa? Tem aqui mais uma. Estou juntando aqui de 2, inclusive. A Lúcia Sampaio perguntou de manchinhas brancas, se ela pode ser sinal de falta de filtro solar. E a Marli falou aí da mancha vermelha mais tradicional, se pode ser também. Tá, então as manchinhas brancas, a gente tem 2 tipos que surgem com muita frequência no verão. Uma delas é o pano branco, que é uma micose de pele, e ela está associada com oleosidade da pele, exposição a ambientes quentes e úmidos, né? E predisposição individual. Então são pessoas que todo verão desenvolvem esse tipo de lesão e elas descamam.
E aí precisa realmente fazer um tratamento para poder se livrar dessas manchas. E tem manchinhas brancas que aparecem geralmente nos braços, que são áreas bem expostas, e nas pernas, que vão surgindo com o passar dos anos, e elas não melhoram de nenhuma maneira. Essa é a leucodermia solar, ou leucodermia gutata, porque ela parece gotas de áreas brancas na pele. Isso sim está associado a uma degeneração da pele por exposição solar sem o uso adequado do filtro. E já mostra uma degeneração mesmo da pele. Então, é um dos fatores, é um dos sinais de que você está diante de uma pele fotoenvelhecida. Então, envelhecimento propiciado pela exposição excessiva ao sol. Legal. A Alice explicou melhor aqui, ela falou que aparece muita bolha no braço, se ela deveria passar pomada para queimadura. Bolha no braço, se for depois de exposição solar, já é um sinal de queimadura. Que... Tá. E é sinal de que não se protegeu direito. Sem dúvida. Assim, bolha no braço, ela não tem que aparecer depois da exposição ao sol. Ela só vai aparecer se você realmente se queimou. E é uma queimadura já de 2º grau, porque a queimadura de 1º grau é só o vermelhidão e o incômodo, né? Às vezes dá uma inchada na pele, a gente percebe isso principalmente na pele do rosto, que fica diferente. Mas bolha já é uma queimadura de 3º grau, é uma queimadura bem mais séria. E isso daí, realmente, eu recomendo que se você está passando por isso nesse momento, você procure o médico para ver direitinho o que está acontecendo, porque quando formam bolhas, a gente perde a barreira cutânea. Então, pode acontecer de surgir infecções e até ficar um pouco mais grave esse quadro, né? Pode deixar uma marca na pele. Então, é importante que um médico esteja seguindo esse tipo de quadro. A Natália Nogueira fez uma pergunta que eu acho também bem bacana nessa época do ano, principalmente, que é o que passar primeiro, protetor solar ou repelente? Então, o protetor solar, ele é a última das coisas que a gente passa na nossa pele no dia a dia. Por exemplo, se você for usar um hidratante, a última coisa é o filtro solar. Só que o repelente vem por cima ainda. Por quê? Porque ele tem que ficar em contato com o ambiente, porque o mosquito, ele não pode chegar perto da gente. A gente sabe que a gente está com um problema seríssimo no nosso país de mosquitos. Então, é super relevante a pergunta. É o último que a gente passa mesmo, nesse caso, tá? Perfeito. E não tem problema com o filtro solar. Não tem risco, não tem interação. Eles são perfeitamente compatíveis. E eles devem ser reaplicados da mesma maneira. Lembra que eu falei que o filtro solar tem que ser reaplicado toda vez que suar, praticar esporte, entrar na água? O repelente também deve ser reaplicado da mesma maneira e a cada 2-3 horas. A Flávia tinha perguntado, acho que por Instagram, se protetor de farmácia de manipulação é confiável. Não. É assim, a tecnologia que a gente precisa para realmente ter um produto interessante que nos proteja da exposição ao sol, ela não está disponível nesses produtos que são manipulados. A não ser que a farmácia de manipulação já use as bases prontas, mas não tem como a gente saber isso. Então, assim, muitas vezes, dependendo de como for feita essa receita, pode ser que sim, seja adequado, mas porque o filtro está pronto, ele só está adicionado no final. Esses produtos que você tenta combinar para fazer uma composição de filtro solar, eles não são adequados, principalmente para exposição ao sol, de praia e piscina. Às vezes até para o dia a dia alguma coisa vai. Mas na dúvida, sempre comprar o produto pronto. Porque tem muita tecnologia envolvida nesses produtos e esses produtos eles são testados prontos. Então você sabe que o fator de proteção é aquele porque aquilo foi testado pronto. Aquela fórmula está patenteada e testada pronto. Na farmácia de manipulação, às vezes quando você mistura outros ativos, você tem uma mudança no fator de proteção e você não vai testar individualmente aquilo. Então não se arrisquem. Perfeito. Bom, principalmente as mulheres devem conhecer bem esses produtos, né? Base, pó e tudo mais, que tem proteção solar. A Amanda tinha perguntado por Instagram também se esses produtos, ou por Facebook, agora eu não me lembro, mas foi antes da live começar, se esses produtos com proteção solar, se eles são suficientes para proteger a nossa pele, né? Então, na verdade, eles não é que suficientes ou não. É uma forma de você fazer uma reaplicação sem estragar sua maquiagem, entendeu? O pó. Por exemplo, no meio do dia, você saiu para almoçar na hora do almoço. Você percebeu que aquilo já foi exposto
se você quiser aplicar o pó, você vai matificar a pele, ou seja, vai tirar aquele brilho e você vai adicionar uma camada de fotoproteção. Então, para pessoas que têm pele manchada, a maquiagem é muito interessante, porque você amplia o fator de proteção, mas não substitui, tá? Não é isso. Não é a maquiagem ou o filtro solar. É uma coisa a mais. Perfeito. O Gil Souza até fez um comentário aqui bacana. Ele falou assim, nossa, meu dermato só receita manipulação. Não é que não se use a manipulação. Exato. É importante a gente frisar isso, né? Porque a doutora Tatiana até falou que usa bastante, não é? Não. É só nada contra a manipulação, entendeu? É porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai na farmácia de manipulação e ela solicita um filtro solar para ser manipulado. Isso não é adequado. Se o dermatologista está prescrevendo, muitas vezes a farmácia com que ele trabalha, com que ele tem contato, enfim, que ele recomenda, já tem as bases prontas do filtro solar para fazer. Mas isso é algo que eu acabo não fazendo, porque a gente nunca sabe se o paciente vai procurar o lugar onde você indicou. Então, assim, na dúvida, é melhor filtros solares não serem manipulados de uma forma geral. Mas é claro que existe o particular de cada caso, tá bom? E agora, verão, as pessoas querem ficar bronzeadas e às vezes lançam mão do bronzeador. Tem risco de usar esse produto? O bronzeador, ele nada mais é que um filtro solar de baixa ultravioleta B, entendeu? Então, assim, o que acontece? É um fator 8, é um fator 6, muitas vezes. Eu já vi até fator 4. Ou seja, ele vai impedir que você se queime tanto, mas ele vai liberar toda ele não vai ter fotoproteção contra o VA, que é o que pigmenta e que envelhece, né? Então, assim, a pessoa que quer se bronzear, ela tem que entender que ela tá escolhendo entre ficar bronzeado e ter um certo grau de fotodano na pele, né? Então, não dá pra você se bronzear e achar que a tua pele não sofreu com aquilo. Então, a pessoa tem que estar ciente e também não é todo mundo que tem essa indicação. Se a pessoa tem risco de câncer de pele, se já teve câncer de pele, se tem câncer de pele grave na família, tipo melanoma, isso não está indicado, o uso de bronzeadores. Principalmente também se ela tiver alguma daquelas doenças que a gente falou, que está contraindicada a exposição. Essas pessoas não devem tentar se bronzear. E outras pessoas que não devem tentar se bronzear são as pessoas com fototipos baixos. Aquela pessoa cheia de sarda, com a pele bem clara, olho claro, ela não vai se bronzear. Ela vai manchar a pele, fazer surgimento de sardas e não vai ficar legal. Então, de repente, aqueles sprays que modificam a tonalidade da pele são até mais indicados. Vai dar uma tonalidade uniforme para a pele, sem que você exponha a pele exatamente ao sol. Né? Então, existem os autobronzeadores e eles não danificam a pele, eles não têm problema nenhum e eles não protegem contra a exposição solar. Aquela cor é artificial, é uma reação que acontece na proteína da pele, que é a queratina. Então, aquilo lá não tem risco para câncer de pele, mas também não vai proteger contra a exposição. Tô mais bronzeado porque eu passei o autobronzeador, então eu preciso de um fator de proteção menor. Não. É o mesmo fator do que se você não tivesse usado o autobronzeador. Bacana. Theo, tem mais alguma coisa por aí? Eu acho que para fechar aqui, tem a Alice, ela falou que ela tá com... Alice de novo, aliás, ela falou que tem 61 anos e tá com a pele muito fina e manchada. Ela arremata aquela coisa das bolinhas, falando que ela fica qualquer 10 minutinhos com sol e aparecem essas bolinhas. É diferente aí, doutora? Não é exatamente uma queimadura? Precisa ver, porque essas pessoas que têm alguma reação diferente com a exposição ao sol, pode ser uma série de coisas, tá? Assim, vamos chutar uma coisa mais benigna, porque a gente gosta de pensar positivo. Existe um quadro que chama miliária. Quando a pessoa tá com muito calor, principalmente bebês, a gente vê aquela brotoeja. Tem pessoas que têm o surgimento dessas lesões quando elas se expõem ao sol por conta do calor, tá? Então é a glândula sudorípara, aquela que produz suor, que fica entupida pelo uso do filtro solar, e você vê essas bolinhas logo no início da exposição, que somem rapidamente. Pode ser isso, mas pode ser outras coisas, então é interessante procurar o médico para saber exatamente o que é, né? E pessoas que são mais velhas, que têm a pele fininha, manchada, elas já não têm aquela capacidade de produzir a vitamina D como uma pele jovem, que é mais grossinha, tá? Então, essas pessoas, elas têm que ficar atentas
muitas vezes os médicos endocrinologistas acabam recomendando a exposição solar, procura um dermatologista para ver se é o caso mesmo, se a sua pele tem ainda condição de fazer vitamina D, qual que é a história, tá? Porque muitas vezes essas peles, elas não têm indicação. Então é interessante, antes de sair tomando sol, verificar se não tem risco para câncer de pele, se já não tem um câncer de pele ali presente, não é isso? E até a condição da pele mesmo, se aquela pele fina ela tem ou não tem condição de produzir vitamina D. Perfeito. Bom, o Wesley, a Cristina, muita gente elogiando aqui, falando que a entrevista tá super esclarecedora e tá mesmo, tá bem um ping-pong, né? A gente conseguiu esclarecer muitas questões. Para fechar, doutora Tatiana, acho que seria legal falar, assim, de forma mais geral da importância mesmo da proteção, e acho que o ano todo, a gente está falando agora em janeiro, mas é um recado para se levar para o ano inteiro, né? Ah, sem dúvida. E tem muita gente que viaja, né? A gente não pode esquecer que, de repente, em junho a gente tem o nosso inverno, mas que muitas pessoas aproveitam as férias escolares e viajam para os países que estão quentes. Então, assim, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente está diante de uma exposição solar mais intensa, lembrar do esporte, muitas pessoas correm nas ruas, essas pessoas têm que passar filtro solar e tem que ser um fator alto, porque vai sair com o sol e cada vez mais, com suor e tudo mais, com atrito, com a roupa, e cada vez mais vai ficar cada vez mais quente, né? Essas corridas, elas começam, de repente, às 6 da manhã, mas muitas pessoas finalizam a corrida às 10, 11 horas da manhã. Então, tem que usar filtro solar, não esqueçam, porque já vi pessoas queimadas em corridas de rua. E isso em qualquer fase do ano, né? Porque não necessariamente as pessoas vão correr no verão. Muitas vezes tem corridas que acontecem no inverno, mas é a mesma história. Tem que passar filtro solar, por quê? Porque você está exposto ao sol. Então, a exposição, quando ela é prolongada, às vezes ela tem o mesmo efeito de uma exposição mais curta numa época com maior insolação. Mas você vai ficar sob a ação daquele sol mais tempo. Então, vai acabar tendo o mesmo desfecho, né? Uma queimadura se você não se proteger. Perfeito, doutora. Bom, eu queria agradecer muito. Os leitores estão adorando. O Vanderlei falou parabéns para a doutora. A Maria agradeceu pelas dicas. O Gil falou que a entrevista foi ótima. Então, assim, obrigada. A gente também agradece muito. Obrigada. Eu fico muito feliz. Adorei o convite. Podem contar comigo sempre. E é isso aí. E o que aparecer de dúvida depois, gente, a gente consegue ter um canal com a doutora Tatiana. A gente pode perguntar para ela. Então, se vocês quiserem mandar mais alguma questão, o que não tiver ainda sido comentado aqui na live, a gente passa para a doutora Tatiana. Queria agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora, avisar aí que a gente está começando 2018 já com várias entrevistas marcadas, então fiquem ligados que semana após semana teremos aí outros bate-papos assim sobre... E aí, gente, brigadão por acompanhar. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Até logo.